Olá! Sabe aquele anelzinho de ouro que você ganhou que você gostaria de saber se é de ouro ou não? Hoje eu vou te ensinar uma maneira simples de você fazer esse teste. Tudo isso envolvendo um assunto muito interessante que é o deslocamento de metais. Acompanha comigo! Showzinho! Na aula de Reações Inorgânicas 1, conversamos sobre os principais tipos de reações. Hoje nós vamos conversar sobre a tendência de ocorrência das reações de deslocamento envolvendo metais. Perceba o seguinte, para uma reação de deslocamento acontecer, temos que a substância simples tem que ser mais reativa do que alguém da substância composta. Nessa equação genérica, se A é mais reativo do que B, ele consegue deslocar B, se juntando então com C, formando a substância genérica AC. Portanto, para uma reação de simples troca ou deslocamento envolvendo metal acontecer, o metal tem que ser mais reativo do que a espécie que ele quer deslocar. Então vamos lá. A reação envolvendo metal, temos que metal pode deslocar metal ou hidrogênio da seguinte forma. Imagine essa equação química que traz ferro reagindo com cloreto de cobre 2. Se essa reação acontecer, perceba que o ferro é um metal, ele tem condições de deslocar um outro metal. Entre cobre e cloro, cobre é o metal. Então, se essa reação ocorre, o ferro ele se junta ao cloro, deslocando o cobre metálico. Percebe? Ou seja, temos que, nas reações de deslocamento, metal desloca metal. Vamos lá, acompanha comigo essa segunda equação. Temos o ferro reagindo com ácido clorídrico. Se essa reação acontecer, o que ocorre? Metal desloca metal ou hidrogênio. Como nessa equação química não tem metal, e sim o hidrogênio, o ferro ele vai conseguir deslocar o hidrogênio, formando então cloreto ferroso, FeSL2 aquoso, com a liberação do gás hidrogênio. Perceba que essas reações de deslocamento envolvendo metais e ácido, elas são acompanhadas da liberação do gás hidrogênio, né? Geralmente vamos ter reações exotérmicas com liberação de gás hidrogênio, certo? Vamos lá. Nessa próxima reação, temos o ouro reagindo com ácido clorídrico. Metal ouro reagindo com ácido clorídrico. Então o que acontece? Nessa reação, o que vai ser formado? O ouro desloca o hidrogênio e forma o cloreto de ouro, não é verdade? Então, falso. Ou seja, nessa reação aqui, meus amigos, nada ocorre. Por que nessa reação nada ocorre? Porque o ouro, ele é um metal nobre, ele não consegue deslocar o hidrogênio. Porque o ouro, ele é pouco reativo, ele é menos reativo do que o hidrogênio. Aí você diz para mim, Cláudio, então como é que eu sei quais são os metais que vão reagir com ácidos, né, através de reações de deslocamento, e quais são os metais que não vão reagir com ácido? Eu organizei para você uma fileira de reatividade, onde essa fileira de reatividade, ela traz metais mais reativos e metais menos reativos. Aí você diz reativos com relação ao quem? Ao hidrogênio, showzinho. Perceba que o hidrogênio aqui, ó, ele é o divisor de águas. Então, eu posso dizer que qualquer metal à esquerda do hidrogênio é capaz de deslocar o hidrogênio por ser mais reativo em uma reação de deslocamento. Metais à direita do hidrogênio, entre eles o ouro aqui, ó, vão ser metais menos reativos, que não vão ter condições de deslocar o hidrogênio. Portanto, aquele anelzinho que eu falei para você, se você quiser fazer um teste, né, você vai pegar um recipiente, vai adicionar ácido clorídrico. Ácido clorídrico você compra facinho, né, com o nome de ácido muriático. Em qualquer mercadinho você encontra o ácido clorídrico. E aí,
ácido clorídrico com ouro. Se você adicionar aqui no ácido clorídrico o teu anelzinho de ouro, adicionou aqui, nada vai ocorrer se de fato for ouro. Não é verdade? Agora imagina se te deram um anel de ferro. Se te desse um anel de ferro, ao contrário do ouro, você iria observar o quê? Borbulhamentos. Tá claro? Então já falei para você, é uma maneira de você testar se o teu anelzinho é de ouro ou não, certo? Agora vamos lá. Perceba que as questões elas podem trazer para você potenciais padrão de redução dessas espécies para você julgar quais são mais reativas e quais são menos reativas. Então perceba o seguinte, para um metal ser bastante reativo, implica dizer ele perder elétrons. Perder elétrons no fantástico mundo da química é se oxidar. Portanto, eu posso dizer que quanto mais reativo um metal for, maior o seu potencial padrão de oxidação. Ao contrário, quanto menos reativo um metal for, menor vai ser o seu potencial padrão de se oxidar, que é o potencial padrão de oxidação. Só tem um detalhe. A IUPAC determina trabalhar não com potencial de oxidação, e sim com potenciais padrão de redução. Mas um é o contrário do outro. Então, provavelmente, a questão não te dará potenciais padrão de oxidação, e sim de redução. Mas um vai ser o contrário do outro. E como é que você faz? Vamos lá. Se o potencial padrão de oxidação é elevado, implica dizer que o potencial padrão de redução é baixo. Aqui, para um metal nobre, se ele tem um baixo potencial padrão de oxidação, implica dizer que ele tem um elevado potencial padrão de redução. Portanto, em uma lista, para uma lista de metais, aquele metal que tiver o menor potencial padrão de redução vai ser mais reativo e vai conseguir deslocar a espéciezinha da substância composta. Tá claro? Agora, o problema é o seguinte, tem várias questões que elas não te trazem potenciais padrão de redução. Por isso eu organizei essa sequência que já traz do mais reativo para o menos reativo. Então vamos lá. Metais da família 1A são mais reativos do que metais da família 2A. Em seguida, temos essa sequência de metais envolvendo hidrogênio no meio. Como é essa sequência? Vamos lá. Alumínio, manganês, zinco, ferro, cobalto, níquel, estanho, chumbo. Hidrogênio divisor de águas, aí a gente entra nos mais nobres. Quais são os mais nobres? Bismuto, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Em uma sequenciazinha que diz assim: algum manezinho fez como ninguém santa publicação. Qual foi a publicação? A. Birita com hambúrguer, agora em prato de ouro. Ou seja, você usando essa frasezinha te ajuda demais na resolução dessas questões. E como é que você usa essa frase? A substância simples, para ser mais reativa, ela tem que estar à esquerda da espécie da substância composta. Então vamos lá. Pegando, por exemplo, o alumínio, para reagir, por exemplo, com o cloreto férrico, FeSl3. E aí? Você acha que essa reação ocorre? Vamos lá. Para essa reação ocorrer, o alumínio tem que ser mais reativo do que quem? Do que o ferro. Alumínio é mais reativo do que ferro? É, porque ele está mais à esquerda. Então, vai originar uma reação de deslocamento, onde podemos formar aqui AlCl3 mais deslocamento do ferro. Tranquilo? Vamos mais uma. Imagina uma reaçãozinha entre chumbo, PbCl2, cloreto de chumbo, reagindo, por exemplo, com o cobre metálico. Essa reação aqui ocorre, vamos lá. Para essa reação ocorrer, o cobre não é substância simples, o cobre precisa ser mais reativo do que chumbo. Cobre é mais reativo do que chumbo? Não. Por quê? Porque cobre está à direita de chumbo.
portanto, essa reação não ocorre. Tá claro? Então perceba que para um metal conseguir deslocar o hidrogênio, o metal tem que ser mais reativo do que o hidrogênio. Portanto, esses metais à direita do hidrogênio são tidos como metais nobres e não desencadeiam reações. Então vamos lá, só um detalhezinho. Posso dizer que esses metais não podem de maneira alguma serem atacados por ácido? Posso dizer? Isso é falso. Sabe por quê? Porque tem uma mistura especial na química que consegue dissolver o ouro, né? Apesar de o ouro não reagir, por exemplo, com ácido clorídrico, com ácido nítrico, por quê? Porque ele não tem potencial padrão de oxidação maior do que o hidrogênio, mas o ouro ele pode ser dissolvido através de uma mistura especial. Essa mistura especial é chamada de água régia. Em que consiste? Consiste numa mistura de soluções de ácido nítrico e ácido clorídrico na proporção de 1:3. Então perceba que ácido nítrico e ácido clorídrico eles conseguem juntos dissolver o ouro, levando o ouro à formação desse ânion complexo. Percebe? Ou seja, de maneira geral, metais nobres como o ouro não podem ser atacados por ácidos, exceto se tivermos a água régia, que é uma mistura especial do ácido nítrico e ácido clorídrico na proporção de 1:3. Tá certo? Bom, gostaram dessa videoaula? Conversamos então sobre a tendência de ocorrência de reações de deslocamento envolvendo metais. Na próxima videoaula conversaremos sobre tendência de ocorrência de reações envolvendo metais. Portanto, se inscreva no nosso canal, divulgue e compartilhe nossos vídeos. E não esqueça, você é show!